Nós estamos aqui na Universidade de Sorocaba, nos estúdios do Laboratório de Comunicação, que é o Labcom. Hoje é dia 6 de junho de 2025. A Uniso está sediando o MOB, que é um festival de inovação, criatividade e sustentabilidade, promovido pelo nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, que é o Unisutec. E dentro desta programação, nós tivemos a assinatura da Carta de Sorocaba. E estamos recebendo aqui mais duas entrevistadas que vão falar pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Quântica Fóton, são duas diretoras do Instituto, e vão poder contar um pouquinho mais para a gente assim, sobre o funcionamento do Instituto, que eixos, que braços, enfim, vocês estão envolvidas para poder fazer dar certo, né, todo esse plano de desenvolvimento que deve impulsionar realmente a área de tecnologia quântica no Brasil. Então, eu vou começar com a Daniele Sanderi, que é doutoranda em engenharia. Ela está como diretora tesoureira do ICT Fóton e também coordenando a área de ensino. E tem também, estamos também recebendo aqui, a Larissa Crestani, que é doutoranda em engenharia química e está coordenando o pilar de pesquisa. Então, muito obrigada às duas por dedicarem esse tempo aqui para conversar com a gente, né? É uma oportunidade que a gente tem de aproveitar a presença de vocês aqui na Uniso para registrar esse momento importante que a gente está sediando com a assinatura da carta e também explicar para as pessoas um pouco dessa estrutura do Instituto Fóton, né? Então, Daniele, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atividade, inclusive como Global Shaper, como é que é estar envolvida, então, num momento tão importante para a área de tecnologia quântica no Brasil. Sim, muito obrigada. Prazer estar aqui em São Paulo, Sorocaba. A gente fez uma semana bem intensa de diversas agendas e a nossa última agenda está sendo aqui. A gente está fechando com chave de ouro, então. A primeira vez que eu fico em São Paulo, de fato, andando para questões mais profissionais mesmo. E eu simplesmente amei o ambiente aqui, o ecossistema que São Paulo tem é maravilhoso, realmente. Então, eu sou doutoranda em engenharia. Eu estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou num projeto lá com o CENPES da Petrobras, através do laboratório, né, a coordenação do professor André. E, além disso, eu sempre gostei muito do ambiente do ecossistema de inovação. Então, lá em Porto Alegre, eu era muito presente, além, né, do doutorado, no Instituto Caldeira, conversando com startups, esses ambientes. E foi lá que eu conheci, então, a Rosângela, né? E a gente iniciou essa trajetória no desenvolvimento das ciências e tecnologias quânticas no país. Então, a gente... Lá em 2013 ainda a gente queria montar um instituto, ainda não era o timing, então a gente se conectou através do Global Shapers, né? Então a história é cheia de ramificações, né? Então, através do Global Shapers eu conheci o Gabriel, que é o atual presidente da Liga Acadêmica Feynman, que é a Liga Nacional, e eles já estavam fazendo esse movimento de ligas. E quando eu conheci ele, eu falei: nossa, a gente precisa se conectar, tu precisa conversar com a Rosângela, porque a gente já tem mapeamentos e iniciativas nessa área do quântico. E aí, quando a gente fez essa conexão, foi um boom. E aí, a gente começou a trabalhar juntos, né? Então, a Rô mais do lado empresarial, mais da área do mercado, e o Gabriel trazendo o pessoal mais da área da academia, os estudantes, e aí deu um match, né? Então, foi muito orgânico, foi uma coisa muito bonita. E aí, como eu estava naquele entusiasmo de estar no mercado e também estar dentro da academia e querendo fazer essa conexão, porque eu vejo que é algo que o nosso país precisa muito, eu acabei juntando ali com a Rô, com a Liga, e hoje estou aqui ajudando a desenvolver o Fóton, que eu acredito que vai ser algo muito importante para o nosso país. Então, falando um pouquinho do Global Shapers, né, que foi quando eu conheci o Gabriel, que a gente fez toda essa conexão. Global Shapers é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Ela existe há muitos anos, então são mais de 200 cidades ao redor do mundo que têm esse ecossistema, que são hubs onde jovens de até 30 anos desenvolvem projetos na área social e ambiental, isso é voluntário, né?
mas a gente tem toda uma conexão direta com o Fórum Econômico Mundial, porque a gente tem que encaminhar os dados dos projetos que a gente faz para eles e, de alguma forma, eles nos apoiam com estrutura de cursos, liderança, informações a nível global, inclusive, não só a questão social, mas a questão das tecnologias emergentes, né? Que a computação quântica entra dentro disso em relação às desigualdades sociais. Enfim, estar dentro do Global Shapers, através do fórum, traz todo um olhar mundial para essa questão social e também tecnológica, né? E aí eu fui eleita a curadora do Hub de Porto Alegre, e aí por isso todo ano os curadores que são eleitos são convidados a ir no evento lá no Fórum Econômico Mundial em Genebra, que vou estar lá. O evento é 9, 10, 11 de julho. Inclusive temos representantes aqui de São Paulo também, que vão estar lá, né? Eu não me recordo o nome deles, mas espero me conectar com eles lá. E aí a vida tá assim, ela tá rodando de uma maneira bem especial e tudo muito conectado, embora diversos eixos, né? Mas conectado em prol da evolução do ser humano. Acho que seria essa a minha fala inicial. Muito bom, obrigada. Larissa, quem passou por aqui no início foi o Leonardo Rossato, que é presidente do Instituto Fóton, e ele falou da angústia e do isolamento do pesquisador, né, da importância que tem sido todo esse movimento também para o pesquisador, né, como indivíduo, de saber que a sua pesquisa não vai ficar, enfim, fechada dentro de um laboratório ou dentro da máquina que ele está trabalhando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para você, como é que tem sido, como é que você se conectou com tudo isso e como é que você se sente como pesquisadora. Claro. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu venho de uma iniciação científica desde o meu primeiro semestre da minha faculdade em Engenharia Química. Então, eu sou uma entusiasta da ciência, de querer pesquisar, de entender um tema e querer aplicar ele dentro de um propósito ali na pesquisa da academia. Então, hoje eu faço o doutorado em Engenharia Química também na Universidade de Santa Maria, e eu sempre trabalhei com o desenvolvimento e melhoramento de materiais, então principalmente para a parte de biorremediação ambiental. Então eu consegui ali trabalhar, melhorar um material, um produto, para aplicar ele, por exemplo, no mercado dentro de uma aplicação ambiental, que hoje a gente tenha essa questão muito importante de a gente preservar e conseguir remediar o que a gente tem no ambiente, porque a gente depende de todo desse ecossistema, desse ambiente. Então, dentro disso, eu conheci a Dani durante a graduação, e depois ela me conectou com esse ecossistema mais de inovação, junto com a Rosângela. Eu encontrei o Leonardo, que justamente vem dessa parte totalmente acadêmica e de pesquisa de ciência, da física básica, da ciência básica. Então, o que a gente está se transformando é um grupo muito disciplinar, e é muito legal de trazer essa questão de que a gente precisa, dentro do pilar pesquisa do Instituto Fóton, um dos propósitos é fazer a divulgação científica dentro de um programa, de uma jornada do pesquisador, para que esse cientista ele seja capacitado e a gente consiga transmitir a ciência de uma maneira mais clara para o público, para manter ele mais próximo de nós, para que a gente consiga fomentar toda essa parte de ciência e tecnologia quântica, que é algo muito, muito novo. Então, às vezes, se a gente tem algo muito novo, traz um distanciamento. Então, com essa divulgação científica, a gente quer trazer esse público, principalmente os jovens, que a gente está impactado, principalmente em estar aqui em São Paulo, quando a gente foi em diferentes universidades, e conseguir conversar com estudantes que, desde o primeiro semestre, são os que mais vêm nos procurar lá, querendo entender melhor como o Instituto Fóton funciona, porque a gente consegue trazer esses estudantes, principalmente desde o início da graduação até mesmo do ensino médio, que é um dos nossos propósitos, para ele ter esse primeiro contato com a pesquisa, com o que é essa divulgação científica, o que é esse meio científico que a gente fala.
Então, isso é muito importante para a gente engajar esses jovens, trazer eles, porque eles vão ser o futuro, né? Então, se a gente está falando de tecnologias quânticas, é o futuro também. E a capacidade dessa geração com a tecnologia é algo muito potencial que a gente tem que trazer para dentro do que a gente faz no Fóton. Então, com um desses nossos programas que a gente tem dentro do Fóton é essa divulgação, que é aproximar a academia desse público, porque na academia a gente tem uma linguagem mais técnica e é importante a gente trazer essa linguagem um pouco mais complexa para o meio que todos possam entender e o potencial que a gente tem de pesquisas dentro da academia que podem ser aplicadas no mercado, que é um dos nossos focos também, que é desenvolver, então, dentro do pilar pesquisa, a pesquisa básica, pesquisa de base para trazer esses conceitos e conseguir fazer avançar em níveis de tecnologia, que a gente chama os TRLs, para que a gente avance e tenha uma pesquisa aplicada, por exemplo, para a gente conseguir aplicar em diferentes áreas que são muito potenciais, principalmente dentro das ciências e tecnologias quânticas, porque quando a gente fala de machine learning aplicada à parte quântica, a gente consegue otimizar processos, otimizar materiais, e assim, com essa otimização, a gente consegue aplicar em diferentes áreas, e a gente já viu questão de agricultura, saúde, a parte de finanças, quando a gente fala de segurança também, então é áreas que nós abordamos dentro do Fóton e que podem virar, sim, um produto, um serviço, para a gente tornar essa jornada, esse pesquisador, um empreendedor também, e conseguir conectar os diferentes eixos de ensino, pesquisa e extensão. E valorizar e fazer com que que as grandes mentes do nosso país permaneçam, né? Não sejam exportadas para fora. Essa é uma preocupação também, né? Ter os talentos que possam encontrar caminhos aqui mesmo. Daniele, nesse sentido, o que você destacaria dessa experiência, né? Vocês viveram realmente uma semana intensa no Fóton, mas hoje aqui com a assinatura da carta, você tem algum momento que você destacaria, uma fala que se conectou com os seus objetivos, com aquilo que você vê como pesquisadora? Isso. E como associada do Instituto? Sim, com certeza. O momento da carta foi um momento muito especial tanto para o Fóton e está sendo um momento muito especial para o nosso país. A gente está fazendo essa primeira movimentação aqui, mas a ideia é fazer uma movimentação, né, nacional. E um dos pontos que realmente me marcou lá enquanto pesquisadora, enquanto professora, porque eu também dou aula há cerca de 7 anos, já na graduação eu já me destacava nas áreas das exatas, então eu auxiliava outros alunos da engenharia, mas lá na Universidade de Passo Fundo eles institucionalizaram a pessoa que ajuda os alunos, então eles faziam salas de aula para os alunos que davam aula de reforço, né? Então, há mais de 7 anos dou aula, tanto para graduação e ensino médio, e até mesmo ali os anos finais do ensino fundamental. Então, eu tive muito contato com a dificuldade dos alunos, né? Eu tive muitos alunos, então eu consegui entender qual que é a dificuldade dos alunos na área das ciências exatas num contexto geral. E no geral é sempre a base. E uma das coisas que foi falado no painel é a gente precisa ensinar os nossos jovens, a gente precisa pegar e chamar a atenção deles para a área das ciências exatas, porque a gente só vai conseguir ter um país forte, competitivo, ter a nossa soberania nacional, se a gente investir nos nossos jovens na área da educação. Então, eles precisam entender de física, eles precisam entender de química, eles precisam entender matemática, eles precisam do pensamento computacional, pensamento crítico, e tudo isso só vai acontecer se a gente tornar esse sistema algo divertido, porque hoje a gente tem N formas de tirar a atenção do jovem que são muito mais divertidas do que tu ficar calculando de uma maneira convencional ou tradicional, né? Então, por muito tempo eu trouxe nas minhas aulas uma forma diferente de tentar explicar N fenômenos físicos ou químicos para os meus alunos para chamar a atenção deles para a ciência, que é algo incrível, porque a ciência, a matemática, a química, a física, tudo que a gente aprende no ensino médio são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia.
Mas existe um senso comum de que não vai utilizar, né? Existe essa fala, Existe. né? Ai, por que eu vou aprender se eu nunca vou Exato. usar? Tem que explicar que vai usar sim, Tem né? que explicar que vai Isso, usar o e Fóton por vai dar que vai conta usar. disso? Você acha que você está lá, lá nesse ramo do ensino também, né? Sim. Então, assim, você tem essa vontade de pensar em desenvolver alguma metodologia ou um programa, enfim, que chegue à escola? Com certeza. A gente já tem, inclusive, alguns projetos que a gente está na fase de desenvolvimento deles, que a gente quer atender, principalmente escolas públicas, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil a escola pública ela está muito mais distante da tecnologia em relação às escolas privadas. Então, um dos objetivos do Fóton inclusive, temos um associado fundador, que é o Eber, que ele vai nos ajudar, colaborar nesse projeto, e ele já atua em diversos projetos sociais voltados a como é que é o nome mesmo? Programando Amanhã. Ele tem um projeto que ele já tem essa expertise. Então, embora, né, a Daniela esteja como diretora, tesoureira e coordenando Pilar Ensino, a gente conseguiu mapear nessa estrada que a gente vem, né, caminhando, N pessoas que querem ajudar a desenvolver isso juntos, né? Então a gente está modelando isso não só enquanto diretoria de Fóton, mas com vários associados, fundadores e entusiastas da área que querem nos auxiliar a fazer isso acontecer no nosso país, porque quem consegue perceber esse cenário sabe que o caminho é a educação, né? A base de tudo é a educação. Sem educação não vai ter pesquisa, sem educação não vai ter extensão, sem a educação e o ensino a gente não vai conseguir chegar lá. E a gente tem muita gente que quer fazer acontecer. O que falta é a gente começar a juntar e conectar pessoas, né? Porque, embora estejamos no século XXI, a gente tem N formas de se comunicar, WhatsApp, ferramentas de gestão, a gente ainda percebe que as instituições, as próprias pessoas e as instituições ainda não se comunicam entre si. Então, e vocês agora estão com essa experiência justamente de fazer pessoas se encontrarem, né? Aqui na Uniso a gente tem um programa de pós-graduação em educação bastante consistente, com mais de 20 anos de história. E então, sendo a Uniso um parceiro, né, de vocês, certamente tem gente interessada em avançar em pesquisas nessa área, né? Mas pesquisas que possam ser aplicadas realmente na rede de ensino. Isso. E tem uma questão que a gente traz muito aqui, que é o ambiente de colaboração que a gente está trazendo junto. E a gente traz esse ambiente de colaboração e esse movimento justamente com a carta, né? Então, com a carta foi uma estratégia para a gente conectar diferentes regiões que têm o seu pensamento e o que está acontecendo, porque o que a gente notou é que lá no Sul, a gente é de lá, as coisas são bem diferentes daqui. Então, tem a individualidade de cada região, o desenvolvimento, que isso agrega à carta, e com isso a gente tem, então, esse ambiente colaborativo, e dentro da carta, que é muito legal, o que a gente trouxe hoje e divulgou, são os objetivos do desenvolvimento quântico. E ali são diferentes estratégias que justamente trazem essas alternativas de formação, captação, de manter esses talentos. Uma linha mais prática para ser seguida. Isso, né? E está muito alinhado com o que a gente quer trazer dentro do Fóton, dentro de toda a nossa estrutura. Então, ali a gente tem desde a parte dessa formação, que, como eu comentei, mas também a parte de fomentar a divulgação científica, que então já é algo que estava previsto e a gente está querendo, vai trazer junto do Fóton. Então, a gente tem a questão também de trazer investimentos para essa área de ciência e tecnologia quântica, porque a gente precisa desse investimento para fazer as pesquisas, para fazer tudo acontecer, que é algo muito importante, que é uma estratégia. Então, a gente precisa ter esse fomento maior de diferentes iniciativas, é o que a gente busca e sempre está integrado. Muito bom, foi ótimo conversar com vocês. Eu quero agradecer essa participação, foi muito rica essa conversa, né? Inclusive foi ótimo que vocês tenham estado juntas aqui, né? Para a gente pensar justamente nesses pilares de ensino e pesquisa, não isolados, mas juntos. Acho que tudo que a gente tem discutido aqui hoje está relacionado a isso, né? A conexões, a encontros, a entusiasmo,
a vocação do pesquisador, mas que precisa ir além disso, né? Porque hoje tem que pensar em como aplicar essa pesquisa, como aproximar das pessoas. Então, como divulgar adequadamente. Então, a divulgação científica é também uma preocupação aqui da nossa instituição. Nós temos veículos de divulgação científica aqui na Universidade de Sorocaba, e vocês estão convidadas a conhecer a equipe, enfim, que pode gerar alguma parceria com o Instituto. Então, muito obrigada. Parabéns para vocês, sucesso nas pesquisas, que tem que andar também as pesquisas de cada uma, né, que estão no doutorado, e que seja aí um ano, né, esses próximos meses até abril, de muita agenda, de muita conexão com pessoas, realmente amplificando essas possibilidades que vocês trouxeram aqui, que a gente possa se encontrar em outros momentos para fazer um balanço disso. Sim, com certeza, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando sobre o Póton e com certeza todo mundo vai ouvir falar muito da gente ainda, né? A gente ainda vai fazer muito barulho, isso é só o início. A nossa equipe está muito bem estruturada, temos pessoas mega capacitadas para fazer tudo isso acontecer e de fato vai acontecer. A gente realmente acredita muito em tudo isso, sabe? Vai sim. Então, parabéns muito e obrigada. sucesso para vocês. Sim. Então, eu conversei com Daniele Sanderi, que é diretora do Instituto Fóton, da tesouraria, né, na área de tesouraria, mas também coordenadora do eixo de ensino dentro do Instituto, e Larissa Crestani, que é engenharia química, as duas são engenheiras, coordenadora do pilar de pesquisa. Então, esse aqui foi mais um bloco, né, de conversa com essas pessoas que estão envolvidas hoje aqui na Uniso, com a assinatura da Carta de Sorocaba. A gente vai continuar com mais alguns encontros aqui. Obrigada.